Degraus para a queda. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Lísias. Creio que milhares de pessoas endossariam essa confissão de Lísias, enfermeiro do serviço de saúde da colônia espiritual conhecida por nosso lar. Olhemos para nossas dificuldades e verificaremos que na maioria das vezes faltaram-nos previdências e autodomínio no trato com diversas situações. Muitos problemas poderiam ter sido evitados se fôssemos mais cautelosos e se tivéssemos maior controle emocional antes de assumir essa ou aquela atitude impensada. Se fôssemos mais cautelosos, não teríamos, talvez, assumido esse ou aquele compromisso financeiro, não teríamos iniciado esse ou aquele relacionamento afetivo, enfim, não teríamos feito algo que a prudência recomendava evitar. Somos um tanto inconsequentes, isto é, não costumamos pensar nas consequências que nossas atitudes podem ter. Aliás, acredito que, no fundo, pensamos que elas nunca ocorrerão conosco, somente com os outros. Dirigir embriagado, por exemplo, é um grande perigo, desde que não seja eu o motorista. Lísias menciona sobre a importância do autocontrole. Temos essa faculdade em nossas mãos e não a utilizamos. Quando alguém diz, perdi o controle, seria melhor dizer assim, não quis me controlar, não quis frear meus impulsos. Se na vida tudo tem consequências, tudo também tem causas, não é mesmo? E a espiritualidade nos afirma que nós somos a causa de tudo que nos ocorre. Precisamos parar de apontar o dedo para os outros e assumirmos a responsabilidade que nos cabe de gerar consequências positivas em nossa vida. E isso somente acontece quando tomamos a previdência e o autocontrole como duas grandes conselheiras de nosso caminho. Por que não conversamos com elas agora mesmo? É que nem a paciência. Quantos de nós, eu acho que quase todos, falam assim às vezes, eu perdi a paciência. Levanta a mão quem nunca disse isso. Na verdade, gente, paciência não se perde, não se tem. Então, o autocontrole é um pouquinho diferente. A gente pode não ter, mas a gente pode treinar a tê-lo. Então, essa história de estou sem paciência, estou perdendo a paciência, perdi a paciência, nós não perdemos nada porque nós nunca tivemos. Essa que é a verdade. Nós temos que aprender a lidar com situações que vai disparar em nós o descontrole emocional. Então, uma coisa está ligada à outra. Mas autocontrole a gente tem sim que treinar para que não traga para nós consequências que depois nós sofreremos com elas. Quando nós encarnamos, ou desencarnamos, nós levamos e nós somos exatamente aquilo e um conjunto de existências do que a gente é. Ninguém, porque frequenta assiduamente uma religião ou porque faz algumas caridades, vamos dizer assim, ou porque se sente uma pessoa diretamente relacionada com a espiritualidade, enfim, ou com qualquer outra percepção do sagrado. Se ele não tiver o básico da lei, que é o amor ao próximo, sentimento de fraternidade, comprometimento com o bem, isso não significa que quando ele desencarnar, porque ele
não sai do templo religioso, ele vai para um lugar bom. Ou ele vai habitar aí planos de plena felicidade. É claro que não. A gente não fica bonzinho porque desencarna e porque a gente fez alguma coisa boa. Isso é quase, deveria ser uma obrigação, né? Então, muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje e que nós não temos resposta na vida atual, que nós não entendemos o porquê sofremos tais problemáticas, é porque teve origem em outra vida. O que ocorreu? Nós perdemos o controle e deixamos as emoções descontroladas agirem por nós. E existem situações que depois são irreversíveis, né? Desde das situações mais simples até das mais complexas, como, por exemplo, um assassinato por uma briga, enfim, por mais razão que achamos que temos, né, a ponto de perder esse controle, nós estamos completamente equivocados. Então, muitas das problemáticas atuais que nós vivemos, elas têm origem em outras encarnações. São partes de outras personalidades que nós já vivenciamos. E isso por um único motivo. Seja da gravidade com que foi, o ápice foi a perda do controle. Então, esse ensinamento, ele vem trazer para a gente essa reflexão. Que os nossos instintos, que a nossa razão, que as nossas decisões, que as nossas atividades sobre algo, sobre uma situação, temos que primeiro serenar a nossa mente e refletir a respeito. Com que intenção, com que razão que eu vou tomar essa atitude? Com toda certeza absoluta, 80% das atitudes que vocês tomaram ou que pensam em tomar, se vocês tivessem parado para pensar um pouco, vocês não teriam feito. Ou se teriam de uma outra forma. E isso deve se estender nas coisas mais simples às mais complexas. Porque, como eu disse, existem situações irreversíveis e que a gente não vai conseguir consertar assim, tão de repente. Que vai levar essa encarnação e às vezes outras para podermos entender e resgatar aquele descontrole, aquela perda de juízo, vamos dizer assim, em que ocasionou tal catástrofe, qual situação, enfim. Por isso, a história que eu perdi a paciência. Nossa, e olhem que eu tenho uma paciência de Jó. Quantos já não ouviu isso? Mas, olha, perdi a paciência. Não, você não perdeu. Você perdeu o controle de uma paciência que você nunca teve. Esse o processo que nós temos que interiorizar de cada um de nós. Enquanto estivermos frente a uma situação, vamos refletir a respeito, vamos serenar nossa mente, vamos tentar viajar no nosso ego para entender com que intenção, qual o meu sentimento quando eu tomo uma atitude descontrolada mediante qualquer aspecto da nossa vida. Lembrando novamente vocês
que muitos e muitos, esse enfermeiro Lísias, ele é um enfermeiro do plano espiritual, da cidade de Nosso Lar, todos já ouviram falar, né? E ele recebe, o Nosso Lar hoje é a cidade mais populosa do plano espiritual. Então, alguém que pensa em desencarnar e ir para o Nosso Lar, já está lotado, viu, gente? Não dá para a gente desencarnar e ir para o Nosso Lar, até porque temos a entender pelo que Lísias fala, não só nesse ensinamento, mas em outras literaturas, é que os espíritos que lá se encontram são espíritos justamente angustiados, né? E com esse arrependimento, que tudo ocorreu pela falta de controle, né? Então, o Nosso Lar não é, ele é aqui mesmo, ele é na atmosfera da Terra, na crosta, ele é um plano espiritual do planeta Terra, então não tem nada diferente do que é aqui com a gente. Só existe uma organização, né? E um monitoramento em cada um dos espíritos que lá se encontram. Mas que também tem confusão, que também tem gente querendo passar a perna, pegar a frente do banheiro, também tem tudo isso, viu? Ah, mas como tem isso lá? Ué, se a gente desencarna e a gente é exatamente quem nós somos, muitas pessoas vão para o Nosso Lar com todas essas necessidades que ainda estão impregnadas no perispírito e na matéria. Tem gente que chega lá pedindo picanha. Verdade, gente. Isso é uma verdade. Cigarro, entendeu? Até fazer esse espírito compreender que lá não, né? Que com o tempo ele vai perdendo essa necessidade. E lá tem isso? Tem namoro, gente? Tem namoro também. Nos planos mais evoluídos e mais felizes, essas necessidades vão desaparecendo, né? Porque eles vão se conectando diretamente com o nível de vibração de outros planetas, ao qual ele está inserido. Mas o Nosso Lar, não pense vocês que é um lugar maravilhoso, não. Tá? Quem assistiu o filme já viu logo de início que é um caos. Tem um hospital, gente em desespero, que quer ser, que está com dor, enfim. Ali é uma pequena, apenas uma pequena demonstração dos hospitais que tem no Nosso Lar. Então, quando alguém fala, quando eu desencarnar eu quero ir para o Nosso Lar. Gente, não queira não. Tá super lotado, tá um caos o Nosso Lar, né? E não deixa de ser diferente do que aqui. Só que tem um monitoramento, né, dos espíritos superiores que estão ali trabalhando a nossa evolução, as nossas provas, o nosso preparo para uma futura encarnação. Ali nós temos médicos, ali nós temos professores, ali nós temos espíritos que também não querem fazer nada e não fazem nada, né? Temos os oportunistas. A diferença é que aqui pode tudo na Terra, né? E lá, apesar de ter tudo isso, tem uma diretriz e um monitoramento para aquele espírito estar passando por aquilo, por aquelas situações. Então eles servem comida lá? Servem. Os comilões vão poder se alimentar quando se chegar no Nosso Lar. A princípio vão. Até que ele entenda o seu verdadeiro estágio atual e que ele está na condição de espírito. Mas leva um tempo para se desprender à medida que eles vão entendendo o propósito de tudo isso, eles vão também deixando de sentir essas necessidades. Tem palestra como está tendo aqui agora, esse bate-papo? Tem. Aqui nós estamos, não sei, em 60, talvez, 50, não sei. Isso é o que a gente vê. Mas além de vocês, tem mais centenas de espíritos ouvindo a mesma coisa.
Então, se tiver alguns espíritos aqui meio perdido, procurando alguém que dê o endereço do nosso lar, ele já vai desistir agora. Então, a gente brinca, mas a gente fala, a gente transmite ensinamento espiritual para todos aqueles que estão presentes. E não quer dizer que são só os que estão na matéria que está presente aqui e agora, né? Assim como as entidades, que a gente vai poder, através de um aparelho, conversar daqui a pouco, nós temos também os irmãos, os espíritos, como nós, pior que nós, iguais a nós, enfim, doentes, necessitados, que aqui estão também à espera de um consolo, de uma luz, de um caminho, o que de alguma forma todos nós estamos, né? O que muda pouco é a consciência, é o que muda um pouco de um para o outro. Mas todos nós, encarnados e desencarnados, somos almas doentes, esperando uma cura e a alta hospitalar. Estamos todos no mesmo caminho. Então, lembrando, e muitos do que aqui estão desencarnados estão refletindo sobre isso, que grande parte do sofrimento dele enquanto encarnado e desencarnado foi por ter perdido o controle da situação. Então, vamos refletir a respeito do autocontrole. Como nós vamos usar e fazer esse controle, entrar nesse equilíbrio para podermos ser pessoas mais bem-sucedidas nas nossas escolhas e também bem-sucedidas com relação àquilo que nós queremos, no sentido de nocividade, descartar de nossa vida. Tá bom? Então, boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.